Olá, seja bem-vindo. Este aqui é o resumo, na verdade, o comentário da lição da Escola Sabatina produzido aqui no nosso distrito do Parque Araribá. Tudo bem? Você é adventista do sétimo dia, seja muito bem-vindo. Você, nosso convidado, veio aí perdido pelo YouTube, seja muito bem-vindo. O mais importante é estarmos aqui disponíveis para aprender sobre a palavra de Deus. Eu já te falei que esse aqui é um comentário da lição da Escola Sabatina, não foi? Então deixa eu te mostrar uma coisa muito legal que já apareceu para mim aqui, aumentando o brilho da tela do meu tablet. E dá só uma olhada. Aqui, ó, eu tenho as minhas lições da Escola Sabatina. Brilho, 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 brilho. Aqui, acho que ficou melhor. Aqui eu tenho as lições da Escola Sabatina que eu estudei nos últimos trimestres. A nossa lição da Escola Sabatina é dividida em 3 meses. Mas dá só uma olhada. Essa daqui é a lição que nós temos estudado e essa daqui é a nova lição da Escola Sabatina. Quando você baixa o aplicativo oficial da lição da Escola Sabatina, fica muito fácil para você ter acesso às novas lições da Escola Sabatina. Ele é gratuito, ele não depende de alguém ter feito um PDF, alguma coisa que seja pirata, ou então alguém que tenha ali, de alguma forma, conseguido o material. O importante é que você já tem aqui. Aqui está a nova dos adultos, aqui está a nova dos jovens, e você aí pode estudar a lição da Escola Sabatina de forma oficial, gratuita. Para você ter acesso a isso, basta você entrar aqui no canal Pastor Lúcio Bergamo, ou então simplesmente entrar na sua loja, no seu navegador, ali onde você baixa os aplicativos, na verdade, ou na Play Store, ou então na Apple Store, e ali você baixar procurando por Escola Sabatina ou lição da Escola Sabatina. Vai aparecer exatamente o símbolo da Escola Sabatina. Você clica lá e baixa. Está com dúvida? Muito simples, vai nos comentários desse vídeo aqui da lição da Escola Sabatina no canal Pastor Lúcio Bergamo ou Lúcio Bergamo e você vai conseguir encontrar aquele mesmo canal que a gente fez os 10 dias de oração. Muito simples, muito fácil, basta você aí ter esse material. E ter esse material vai fazer com que você ajude a gente, comente junto com a gente nesses nossos momentos de estudo da Bíblia e da Palavra de Deus. Você está assistindo esse vídeo aqui pelo canal da Igreja do Parque Arariba, seja muito bem-vindo também. É muito gostoso a gente poder estudar a Bíblia juntos. E se você está aí, você está ficando pronto já para participar também do nosso momento especial de culto. Então, seja muito bem-vindo para você também participar. Primeira coisa que você precisa, Bíblia Sagrada. Segunda coisa que você precisa para participar junto com a gente, lição da Escola Sabatina. Já abri a minha aqui, ó, no dia certo, falando no sábado, dia 15 de março, e a gente estuda recapitulando. Nós estudamos a lição e depois nós voltamos relembrando o que aconteceu sempre no sábado pela manhã, sempre nesse momento especial, onde a gente precisa sim aprender mais sobre Jesus. O título da lição da Escola Sabatina dessa semana, Amor e Justiça, os dois maiores mandamentos. E eu queria aí falar com você nesse momento. Na verdade, queria te pedir uma coisa. Fecha os olhos, baixa a cabeça, nós vamos falar com Jesus. Vamos lá? Deus querido, muito obrigado porque nós aqui podemos juntos estudar a lição da Escola Sabatina. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui, até esse dia especial, onde nós vamos poder recapitular. Não interessa de onde esse vídeo está assistindo, em que lugar cada pessoa está, mas nós aqui queremos pedir a sua bênção, a sua proteção sobre cada um de nós, sobre nossas igrejas, sobre nossos templos, lugares onde nós buscamos ao Senhor, mas também sobre nossas famílias. Pai, por favor, nos abençoe, nos ajuda a sempre sermos fiéis. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu te dar mais uma dica. Estou aqui com essa camiseta especial do 7Me, ou seja, daquele aplicativo especial que foi preparado pela Igreja Adventista para te ajudar a adorar. Lembra que quando eu falo sobre dízimos e ofertas, eu não estou falando sobre dinheiro, eu estou falando sobre adoração. E é por isso que nós aqui sempre incentivamos você a buscar uma outra forma, ou então formas mais fáceis, mais facilitadas para que você também adore ao Senhor a partir dos seus dízimos e das suas ofertas, com a sua fidelidade. Por isso não esquece, 7Me é o nome que você procura na sua loja de aplicativo e aí você pode ter sim formas diferentes de poder adorar. E eu vou falar mais um pouco no sábado pela manhã lá na igreja do Parque Arariba. E você que está na sua igreja, se você por acaso também estiver passando pelo final de semana de mordomia, você vai ter algumas dicas como essa e vai te ajudar bastante a você entender um pouco mais sobre como adorar a Deus. Vamos lá? Lição da Escola Sabatina. O amor e a justiça, os dois maiores mandamentos. Eu pego aqui a minha Bíblia e vou para 1 João no capítulo 4, no verso 20. Lá eu encontro o verso para memorizar. 1 João no capítulo 4, no verso 20, onde eu leio assim, ó. Aqui na minha Bíblia. Verso 20.
Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem nem vê. Ora, temos da parte dele esse mandamento: aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Eu li o verso 21 também, para a gente poder abrir um pouquinho mais nossa mente e continuar aprendendo um pouco mais sobre esse Deus que é todo-poderoso. E esse é o convite da lição da Escola Sabatina dessa semana. Aprender um pouquinho mais sobre esse Deus todo-poderoso. Vamos lá? Na lição de sábado, a gente começa a recapitular um pouquinho sobre aqueles pensamentos que nós já temos sobre os dois grandes mandamentos. Vamos lá, quais são os dois grandes mandamentos que Deus colocou? Quando Jesus estava aqui na terra, um grupo de escribas, de fariseus, chegou perto de Jesus e perguntou para ele: Jesus, quais são os grandes mandamentos? Ou como é que eu resumo o mandamento? E aí Jesus rapidamente responde para eles: são duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Só que depois ele completa, e a lição depois volta falando isso é muito interessante, ele também fala assim: desses dois dependem a lei e os profetas. O que significa a lei e os profetas? A Bíblia Sagrada é dividida em duas partes. Vamos lá. A parte da lei era chamada de Torá, por aqueles que falavam a língua hebraica. Ou seja, todo o Antigo Testamento era chamado de a lei. Ali, obviamente, compreendia tudo que acontecia no que Jesus leu e todos os escritos guardados por aqueles escribas, exatamente falando sobre profecias, sobre quem era Jesus, falando sobre as regras que eles deveriam seguir, os mandamentos que eles deveriam seguir, ou seja, a lei. Só que quando eu falo sobre os profetas, eu estou falando exatamente sobre os profetas, ou seja, todo o restante da Bíblia que Jesus tinha acesso na época dele. Quando ele fala assim: desses mandamentos dependem a lei e os profetas, Jesus está exatamente aludindo assim: se eu não tenho o amor a Deus e o amor ao próximo, eu posso desligar qualquer tipo de conteúdo bíblico que possa existir. Porque daqui em diante, se você não ama a Deus e não ama o próximo, você não é mais um cristão. Você não é mais, na verdade, alguém que acredita em Deus. Porque toda a revelação de Deus depende de amar a Deus e amar ao próximo. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa começar aqui a tentar entender. A segunda coisa é que nós precisamos entender que se amamos a Deus, é condicional que nós vamos amar aos outros. Esse segundo ponto que ainda a lição de sábado coloca pra gente poder já recapitular as coisas que nós já sabemos, né, como eu já comentei. Então, na lição de sábado, a lição também traz essa frase: se amamos a Deus, também amaremos uns aos outros. Porque não é possível amar a Deus e não demonstrar amor aos outros. Não é possível você dizer que ama a Deus e desejar o ódio, desejar a morte, desejar a maldade para os outros. Você precisa sim amar a Deus e amar ao próximo. Isso é condicional, uma coisa anda com a outra. E por último, a terceira e última coisa que a lição de sábado também puxa pra gente é quando ela fala sobre quem ama a Deus, ela também está falando sobre aquela pessoa que busca a cuidar dos oprimidos, das pessoas que sofrem por causa de qualquer motivo aqui na Terra. Muitas vezes nós cristãos somos convidados a seguir o conselho ou o exemplo de maus cristãos. E alguns desses maus cristãos estão fazendo exatamente o contrário. Estão oprimindo mais, estão levando uma carga maior sobre as pessoas simplesmente pela maldade de dizer que são cristãos, apesar de não serem cristãos verdadeiros. Por isso a gente precisa parar um pouquinho aqui e pensar nesses 3 pontos nessa lição de hoje. E é isso que eu queria te convidar para fazer. Beleza? Vamos lá? Lição de domingo. A lição de domingo puxa para a gente exatamente o texto de Mateus, no capítulo 22, nos versos de 34 a 40, e eu leio assim na minha Bíblia para você. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, lembra, eram não duas religiões, mas eram 2 grupos políticos dentro do judaísmo, os saduceus e os fariseus. Então, os fariseus se reuniram no mesmo lugar e um deles, doutor da lei, começou a interrogar Jesus, experimentando ele, perguntando assim, ó: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Primeiro, quando um fariseu chama Jesus de mestre, ele está sendo jocoso, porque eles não acreditavam que Jesus era um mestre. Eles acreditavam que Jesus era um qualquer, uma pessoa que não tinha estudo, que não deveria estar ali, não deveria estar assumindo a função de trazer outras pessoas para segui-lo e tal. Então ele estava sendo jocoso, ele estava fazendo uma piada, mas ele mesmo assim chama: mestre, qual é o grande mandamento da lei? No verso 37, Jesus diz: então Jesus lhe disse:
Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Verso 39 agora. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. No verso 40, Jesus completou: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E aqui nós precisamos parar um pouquinho e pensar sobre o que é que Jesus colocou. Jesus colocou dois mandamentos que não são a mais do que os 10 mandamentos. Em alguns lugares por aí se ensina isso, né? Jesus colocou os 10 mandamentos, mas quando ele falou sobre isso daqui, ele anulou os outros 10 mandamentos. Não. Jesus não estava anulando. Se você voltar para o contexto, você vai perceber que Jesus diz assim, olha, a forma como nós devemos resumir, porque essa é a pergunta, a forma como nós devemos resumir os mandamentos é amar a Deus, os 4 primeiros mandamentos, e depois os outros 6, amar ao próximo. Uma coisa é muito marcante aqui, porque a expressão amar, ela está em todas as duas características, nas duas condições que Deus colocou para que a Bíblia, para que os mandamentos sejam guardados. Troquei as palavras aqui, mas deu para entender, né? Essa é a condição para que os mandamentos sejam guardados, amar a Deus e amar ao próximo. Se você tem amar a Deus, você tem também amar ao próximo. Ou seja, o amor é o ponto principal do que Jesus estava falando aqui para os fariseus. E eles não entendem aquilo. Eles começam então a questionar-se entre si, começam ali a tentar argumentar de alguma forma entre eles, mas eles acabam se calando, porque os maiores entendedores da lei no meio dos fariseus já tinham tentado fazer a mesma coisa, definir e resumir a lei de Deus, mas eles tinham chegado até 4, 6 mandamentos, ninguém tinha reduzido os mandamentos a 2, ou melhor, a uma palavra só. E o próprio Deus, Jesus Cristo, quando está aqui, ele faz isso, porque afinal de contas, de onde sai a lei de Deus? A Bíblia diz que a lei do Senhor é o próprio caráter dele. Por isso, quando Jesus fala sobre a lei, ele fala sobre uma coisa que ele entende. E quando ele entende, ele entende. Por isso, Jesus define pra gente ali amar a Deus e amar ao próximo. Nessa história, Jesus responde para eles dizendo assim: ame, ame, porque amar é o ponto mais importante. Eles não estavam amando. Logo em seguida, acho que é interessante a gente parar um pouquinho para pensar sobre o que acontece logo antes, na verdade. Um pouquinho antes de uma história que acontece lá em Mateus, no capítulo 19. E lá em Mateus 19, acontece a história que a gente comumente chama de o jovem rico. Uma vez, um jovem chega em Jesus e ele ali começa então a questionar Jesus, fazendo uma pergunta que parecia muito inteligente, mas que depois a gente entende um pouquinho sobre o que ele estava falando. Ele chega e pergunta assim: Jesus, o que é que eu preciso fazer? Não, não chama Jesus, ele chama bom mestre. Ele também era da tribo dos fariseus, ele também era do partido dos fariseus. E quando ele pergunta bom mestre, ele está da mesma forma, colocando Jesus à prova. Eu posso até imaginar que aquele jovem tinha um bom princípio, que ele queria realmente entender, ele estava tentando colocar Jesus no lugar que era devido a Jesus, como o mestre, como aquele que cuidava, aquele que ensinava. Só que em algum momento ele tinha bebido, sim, em algum lugar dos fariseus, aqueles que tentavam fazer tudo de acordo com as suas leis. Agora o jovem rico chega até Jesus e pergunta: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então tem a resposta pronta. Muito simples, você tem muitos bens, não tem? Então vai lá, divide com os pobres. Ou melhor, Jesus responde uma coisa antes, né? Ele fala assim: vai lá e guarda todos os mandamentos. O jovem rico então responde: ah, então tá fácil, porque isso eu guardo desde criança. Então Jesus fala: então tá bom, mas falta uma coisa. Só que a coisa que te falta é muito difícil, né? Porque você tem que pegar tudo que você tem e vender aos pobres. Muita gente por aí vive exatamente como esse homem, porque ele sai de perto de Jesus triste, ele entendeu o que Jesus estava falando para ele e ele não queria abrir mão das coisas que ele tinha. Muitas vezes nós estamos colocando outras coisas no lugar de Deus e por isso nós não estamos amando ao próximo. Aqui vem um chamado que é muito interessante, né? Afinal de contas, aquele jovem ele deveria se desfazer das coisas, dos acessórios que ele tinha carregado junto dele, dos adornos que ele tinha carregado junto dele e viver uma vida mais simples. Não uma vida simples pela vida simples, porque Deus também deu dinheiro para algumas pessoas para que eles possam ajudar aos outros, mas o objetivo é para que ele olhasse as outras pessoas como iguais, não como superior e os outros fossem menores. Por isso, Jesus dá a dica para ele. Então, falta uma coisa para você. Falta amar as outras pessoas. Falta se desfazer das coisas que ainda te prendem nesse mundo.
Nós aqui muitas vezes estamos nesse mesmo caminho. Não que nós sejamos ricos, abastados, e talvez você seja aí um rico, abastado, alguém que tenha muito dinheiro, mas não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia não está falando que os ricos não podem ou que eles devem se jogar tudo fora. Não. É que as principais coisas que nós temos não tem que ser as nossas coisas, mas as principais coisas que nós temos tem que ser o nosso contato com Deus. A principal coisa não é nosso dinheiro, mas sim aquilo que a gente aprende em relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Viu só como é que muda as coisas? Quando eu abro a minha Bíblia e começo agora a entender um pouco mais sobre o que Jesus estava falando, Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 416, ela diz assim, ó: Cristo apresentou a única maneira que poderia colocar o jovem rico em condições de aperfeiçoar o seu caráter cristão. Suas palavras eram palavras de sabedoria, embora parecessem severas e exigentes. Aceitá-las e obedecer-lhes era a única esperança de salvação. Sua elevada posição, os bens que ele possuía, estavam exercendo em seu caráter uma sutil influência para o mal. Ao ele se apegar, diminuiria a sua força e eficiência moral, pois se as coisas desse mundo não são nutridas, embora incertas e sem valor, absorverão todo o nosso ser. Muita gente por aí tem feito exatamente desse jeito. Então, por isso, a nossa atenção tem que ser muito clara em compreender que Deus nos chama, não para que a gente simplesmente desfaça das nossas coisas, mas que a gente primeiro coloque toda a nossa força a serviço do Senhor, porque esse é o primeiro ponto. Vamos lá. A lição da Escola Sabatina agora propõe pra gente uma outra coisa. Vamos para segunda-feira. Na lição de segunda-feira, a lição propõe, já que existem 2 mandamentos, que são os principais que Jesus colocou como um resumo da lei, então quais são os 2 maiores pecados? E agora a gente entra um pouquinho mais no porém do que é que Deus deseja para os cristãos. Então, os 2 mandamentos que Deus colocou são amar a Deus e, segundo mandamento, amar ao próximo. Tudo certo? Cumprir esses mandamentos inclui a gente fazer alguns sacrifícios que deveriam mostrar de forma concreta que nós realmente amamos a Deus e que estamos seguindo os passos dele, e que também nós amamos aos próximos, ao nosso próximo ou aos nossos próximos, ou seja, fazendo também os passos de Jesus. Portanto, se eu estou fazendo os passos de Jesus, existem também pessoas que não estão cumprindo os passos de Jesus, e por isso a pergunta é: o que é que eu não faço, ou que tipo de coisa eu faço para não estar no caminho de Jesus? E aí depois a gente parar um pouquinho e tentar compreender, nós entendemos na Bíblia que, por exemplo, Deuteronômio no capítulo 6, no verso 5, dá pra gente uma dica de qual é o primeiro dos pecados, que são os 2 principais pecados que a Bíblia mostra pra gente. Vamos lá. Deuteronômio 6, no verso 5. Essa aqui é uma frase muito importante que coloca Deus como primeiro. Quer ver só? Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Entendeu aí qual é o primeiro pecado? Não? Então eu vou te falar. O não amar a Deus. Isso daqui está lá em Salmo, no capítulo 136, melhor, 135, nos versos 13 a 19. Depois eu quero que você leia lá. Mas esse salmo, ele está dizendo pra gente que aquele que não ama a Deus, ele está colocando a Deus em segundo lugar, ou seja, idolatrando outras coisas. O primeiro mandamento realmente fala sobre isso, né? Não terás outros deuses diante de Deus. A primeira coisa mais importante quando eu falo sobre o contato com Deus é não colocar outra coisa na frente de Deus. Entendeu? Tá aqui? Então, já que é não colocar outra coisa na frente de Deus, eu posso colocar esse nome como o pecado da idolatria. O amor a Deus é o oposto da idolatria. E o segundo mandamento? Qual é o segundo mandamento? Quando eu abro um pouquinho mais a Bíblia, eu entendo que o segundo grande mandamento é deixar de amar as outras pessoas. O primeiro mandamento, idolatria. O segundo mandamento, deixar de amar as outras pessoas. Mas como é que eu defino isso? O livro de João 1 João, no capítulo 4, no verso 20, foi o que nós lemos aqui. Ele diz assim, na verdade, 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus, quem não viu? Dele temos esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. O segundo pecado, segundo a lição da escola sabatina, é a injustiça.
E aí, como é que eu entendo? Onde é que eu chego nisso? Eu posso ir para outro texto. Eu sugiro para você a pergunta número 4 da lição da Escola Sabatina, que cita para a gente o texto de Zacarias, no capítulo 7, nos versos 9 a 12. E aqui eu leio assim, ó, esse aqui eu vou ler, tá bom? Zacarias 7, dos versos 9 a 12. Peraí, eu ia lendo no meu tablet, mas eu vou acabar lendo aqui na minha Bíblia. Zacarias no capítulo 7, nos versos 9 a 12. Aqui eu leio assim, ó. Verso 9. Assim falar o Senhor dos Exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Verso 12. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. O que é que a Bíblia falou aqui? Vamos tentar entender. Ela está dizendo para a gente que o segundo maior pecado chama-se injustiça. É quando nós vemos alguém que está necessitando e nós não ajudamos essa pessoa. Ou então, quando nós estamos de forma proposital sendo injustos. Vamos combinar aqui, ó. Nós temos a injustiça no nosso ser, no nosso caráter. Porque não é difícil a gente olhar para situações onde pessoas que tinham um pouco mais de dinheiro foram mais bem tratadas, ou talvez mais bem colocadas na sociedade, foram mais bem tratadas do que as pessoas que estavam realmente precisando. Já ouviu falar de alguma forma dessa? De alguma vez que isso aconteceu? Eu tenho certeza que você já viu, ou então já ficou indignado, dizendo assim, isso não é justo. Não é justo realmente. E nós, como cristãos, deveríamos trabalhar para que essas injustiças fossem exterminadas. O problema é que esse texto de Zacarias, o Zacarias é um profeta, ele está falando exatamente para os líderes religiosos e políticos da época do povo de Israel. Ele não está falando para outro povo, ele não está falando fora do povo de Israel. Ele está falando exatamente para aqueles que deveriam seguir a vontade de Deus. E quando ele fala para essas pessoas que deveriam seguir a vontade de Deus, ele deixa muito claro, dizendo assim, olha, Deus está me mostrando que a injustiça de vocês, a forma como vocês tratam o rico de uma forma e o pobre de outra forma, isso atrapalha o contato de vocês com Deus. Por isso, mudem o comportamento de vocês, mudem a forma de agir, porque aí sim Deus vai poder abençoar a vida de vocês. Deus não pode nos abençoar quando nós estamos abertamente em pecado. Deus não pode nos abençoar quando nós estamos escolhendo estar em pecado, porque nós estamos escolhendo. Esse é o único motivo, porque nós estamos escolhendo. E quando nós escolhemos estar no erro, Deus não pode mexer, porque nós estamos escolhendo. E ao escolher estar em pecado, nós estamos bloqueando o trabalho de Deus na nossa vida. Nesse momento, quando Zacarias fala, ele está dizendo assim, olha, líderes, parem de julgar de forma errada ou de forma mais pesada para aqueles que não têm como ajudar, ou então mais leve para aqueles que têm muito mais dinheiro. E aí sim, Deus então identifica quais são os dois pecados mais importantes que ele coloca aqui pra gente. O primeiro mandamento, o primeiro pecado que ele coloca como mais importante é quando a gente trata de idolatria, ou seja, quando a gente se esquece de adorar ao Deus verdadeiro. Segundo mandamento, ou segundo pecado, que é identificado aqui pela Bíblia, é quando nós então agimos com injustiça, ou então permitimos que a injustiça aconteça. Esses dois pecados, eles são muito importantes, e você vai ver daqui a pouquinho nos outros textos bíblicos como Deus identifica eles e acha que isso aqui é muito importante. Lição de terça-feira. Nossa, falei bastante, já estou na terça-feira, então vem comigo que você vai conseguir entender um pouquinho mais. Na lição de terça-feira, o título é Deus ama a justiça. Eu queria fazer um convite para você. Vamos ler um pouquinho a Bíblia de novo? Vamos lá para o Salmo no capítulo 82. Eu vou ler o capítulo, Salmo 82, junto com você. Então abre aí sua Bíblia, por favor. Salmo no capítulo 82. Esse daqui é um dos textos que a lição da Escola Sabatina sugere para que a gente leia, para que você consiga compreender um pouquinho mais sobre o que está sendo falado. São só 8 versos. Então pega aí sua Bíblia e eu vou ler com você aqui, ó. O texto diz assim, ó. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência das pessoas dos ímpios? Defendei o pobre e o órfão,
Fazei justiça ao aflito e ao necessitado. Livrai o pobre e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem. Andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse: vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis e caireis, como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertences todas as nações. Complicou? Não? Então eu vou deixar mais claro para você. Esse texto do livro de Salmo, no capítulo 82, ele está dizendo para a gente assim, olha, Deus se preocupa e ele chama a atenção para aqueles líderes que estão julgando aqui na terra, para que eles sejam justos, tanto com o pobre quanto com o rico. Para que eles não olhem a aparência daqueles que têm menos, mas que eles sejam justos. Esse é o princípio do julgamento, que você realmente esteja no meio do caminho, entendendo um lado ou outro e não dando somente o ganho para aquele que tem mais dinheiro, para aquele que tem mais condição. É sobre essa injustiça que Deus odeia. Na verdade, Deus odeia a injustiça, mas Deus ama a justiça. Você deve ter ouvido muitas vezes a Bíblia falando sobre Deus sendo justo. E quando a Bíblia fala sobre Deus ser justo, ela não está falando que o Deus que nós acreditamos, ele vem para fazer a justiça, ou seja, para fazer todos pagarem. Não é sobre isso. A Bíblia está dizendo, na verdade, que o Deus que nós acreditamos, ele busca trazer a justiça sobre o seu povo e sobre aquelas pessoas que estão ao redor, porque a justiça é o correto de andar. Deus nunca vai chegar aqui e vai priorizar a outro, porque ele pregou mais, porque ele pregou a menos. Não. Toda vez que Deus esteve em contato com o ser humano, ele fez exatamente igual para todos. E é sobre isso que esse texto está falando. E ele diz lá, olha, verso 2: até quando julgareis injustamente e tomareis partido pelas causas dos ímpios? Façam justiça ao fraco e ao órfão, procedam retamente. Isso é fazer justiça, porque Deus ama a justiça. Em alguns momentos, nós aqui vamos até Deus, como a Bíblia identifica pra gente, dizendo assim, olha, busque a justiça do Senhor. E a gente lê esse texto achando que ao buscar a justiça do Senhor, nós deveríamos sim levar as pessoas para serem castigadas. Mas não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia não está falando sobre a justiça de Deus ser o castigo dele. A Bíblia está falando que nós devemos buscar ser justos em todas as nossas situações, em tudo que acontecer na nossa vida, porque é esse tipo de justiça, é essa justiça que Deus fará comigo e com você aí. Ele sempre nos convida a estarmos no caminho correto. Ele também interage com o ser humano quando nós aqui estamos fazendo a injustiça. Em todos os momentos ele diz assim, olha, nós aqui seremos conhecidos. Lá, João no capítulo 13, no verso 35. Nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Cito também, outro texto que a lição também coloca pra gente, é Miqueias no capítulo 6, no verso 8, que fala assim, ó, ele já mostrou a você o que é bom, e o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, que ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. E infelizmente o povo de Israel se perdeu nesse ponto aqui, porque eles começaram a colocar como a coisa mais importante de todo o relacionamento com Deus os sacrifícios. E por favor, os sacrifícios eram importantes, mas eles não eram a fonte da salvação. A fonte da salvação, ela está acima de tudo no Salvador Jesus Cristo. A fonte da salvação, ela está exatamente colocada sobre Cristo Jesus, aquele que vem e cuida da gente. Só que tem mais um ponto. Se eu entendo que Jesus é o meu Salvador, mas eu não ajo de acordo com a salvação que ele já me entregou, eu estou jogando a salvação fora. É por isso que Jesus volta para a gente dizendo assim, seja justo. E aí eu volto agora para o povo de Israel na antiguidade, antes de Jesus chegar aqui, eles tinham se perdido nisso, porque eles estavam realmente balançados entre fazer coisas erradas o tempo inteiro, justificando que eram por coisas boas. Não existe jeitinho no plano de Deus. Não existe jeitinho para quem vai entrar no céu. Ou nós somos justos, ou nós não somos justos. Ou nós fazemos o que é correto, ou estamos fora do céu. Ou nós escolhemos estar do lado de Deus, ou então não adianta nem para a igreja, porque nós não estamos no caminho do Senhor, percebe? O que a Bíblia mostra pra gente é que Deus usa os profetas para dizer para o povo de Israel, não é assim, olha, busquem a justiça, levem pessoas à forca, busquem a justiça, matem a todos, não.
Os profetas sempre vêm para dizer assim: povo de Israel, vocês estão errados. Voltem para o caminho do Senhor, amem aos outros, vivam em harmonia com o Senhor, vivam em tranquilidade, em paz, porque essa é a vontade de Deus, que a justiça impere no meio de vocês. Deixe que a injustiça fica para as outras pessoas, mas nós aqui deveríamos viver em justiça. E esse é o chamado de Cristo Jesus. Lição de quarta-feira. Acabei de falar um pouco sobre ela, mas eu vou citar para você aqui um dos textos que está aqui na lição de quarta-feira, na verdade. Isaías no capítulo 1, no verso 17. Isaías no capítulo 1, no verso 17. A Bíblia diz assim, olha: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Isaías e Jeremias, eles proclamam a mensagem de Deus, dizendo: lembrem-se de voltar-se para a justiça do Senhor. E aí, eu fico tentando pensar sobre a forma como as pessoas chamam cristianismo ou a forma de buscar a Deus nos dias de hoje. Porque muita gente por aí acha que buscar a Deus ou então de ser um cristão é ganhar dinheiro, é viver com muita grana no bolso, é você ter aí muitos negócios, ou então se dar bem em tudo que você faz, ser abençoado, é isso. Em algumas igrejas está escrito lá: tome posse da bênção, venha e leve a sua bênção para casa, mas Deus não planejou isso pra gente. Não é esse tipo de bênção que ele tem o plano pra gente. Mas a bênção para o nosso povo é uma bênção diferente. O povo de Israel nunca foi um povo abastado, cheio de muito dinheiro, mas sempre foi um povo que Deus escolheu. Esse é o ponto. A bênção do povo de Israel não era ter muito dinheiro, mas era se estabelecer e ser uma fonte de adoração a Deus aonde quer que eles fossem. No lugar onde eles estivessem estabelecidos, eles deveriam ser a fonte da adoração a Deus. E por muito tempo o povo de Israel se esqueceu. Inclusive alguns deles que foram usados por Deus, como por exemplo Salomão. Salomão recebe a rainha de Sabá ali em Jerusalém, e ao invés de mostrar ao Deus, ele mostra as coisas que Deus deu. A Bíblia também fala sobre Jeoaquim, se eu não estou enganado, esse é o nome dele, aquele rei que ganha 15 anos a mais. Ele, quando ganha 15 anos a mais, ele recebe uma comitiva da Babilônia. Ao invés de ele mostrar as bênçãos que Deus tinha dado, ele começa a mostrar as coisas que Deus tinha dado. Percebe que as bênçãos nunca foram coisas. As bênçãos, elas não são medidas em quanto eu ganhei, não é em quantos presentes eu tenho, não é em quantas coisas eu consegui comprar, mas as bênçãos de Deus, elas têm que ser medidas no nosso contato com Deus e no Deus que nós adoramos. E aí sim, Deus se manifesta, dando bênçãos pra gente. Eu me lembro aqui da história, e você sabe disso, da história do patriarca Abraão, que Deus dá para ele o filho Isaac. E ao dar para ele o filho Isaac, Deus vem de novo, depois de algum tempo, dizendo assim: agora me devolva o seu filho. E a gente fica lá na dúvida, né? Mas por que é que Deus deu e agora está pedindo para tirar de novo? Mas é porque Deus tinha visto que Abraão tinha colocado aquele filho numa posição maior do que o próprio Deus. Aqui existe um ponto que muitas vezes nós fazemos isso, e talvez seja a mesma coisa que o jovem rico estava passando, a mesma coisa que o povo de Israel estava passando aqui. O que nós precisamos realmente é conhecer a Deus e não nos preocupar com aquilo que nós recebemos. Por isso, a nossa fidelidade é tão importante na nossa vida. É por isso que a nossa mente precisa realmente ser moldada para não ficar buscando adquirir as coisas, mas sim por tentar nos preocupar com a lei do Senhor e com a justiça que só Ele pode dar para a gente. Porque aí sim nós seremos abençoados. É nesse momento que Ele sim poderá mudar o nosso princípio, a nossa vida e dar para a gente o maior de todos os nossos tesouros, que é estar vivendo com Ele eternamente lá no céu. É sobre isso o reino de Deus. Não é sobre casas, não é sobre negócios, não é sobre bênçãos financeiras espalhadas no nosso meio, mas sim sobre a bênção de estar vivendo eternamente com Ele lá no céu. As letrinhas miúdas aqui da lição de quarta-feira me chamaram a atenção e eu quero fazer um momento pra gente poder conversar sobre isso. As letrinhas miúdas, aquele textinho bem que apareceu no final, diz assim, ó: hoje, o que significa se concentrar nos preceitos mais importantes das Escrituras? E o que corresponde ao dízimo e à hortelã, do endro e do cominho? A Bíblia fala que em algum momento o Jesus, na verdade, é procurado pelos fariseus, e ali naquele momento Jesus diz exatamente assim para eles: ué, vocês estão errados,
Porque vocês estão tirando o dízimo do endro e do cominho, da hortelã e do cominho, e aí vocês acabam desprezando o restante da lei do Senhor. Porque o que eu quero de vocês é a misericórdia, é o juízo justo, e é sobre isso que vocês deveriam viver. Por isso, o ponto principal da minha pergunta aqui para você é: o que é esse ponto principal, esses preceitos mais importantes que a Bíblia coloca para gente? Se não são estar em harmonia com a lei de Deus. E sobre a lei, lembra que eu já falei aqui? Amar a Deus e amar ao próximo. Porque quando eu começo amando, eu estou realmente andando no caminho do Senhor. E é esse o chamado de Deus para mim. Porque se tem uma coisa que não é natural do ser humano, é amar. O que não é natural do ser humano é viver em harmonia com esse principal preceito do Senhor. E Deus nos chama a sermos exatamente assertivos nesse ponto. Como seríamos assertivos nesse ponto? Olhando para o Senhor e perguntando a Ele que tipo de coisa o Senhor quer da gente. Deus coloca de forma muito clara que Ele gostaria da nossa adoração. E Ele também gostaria da forma como nós somos justos com as outras pessoas. Por isso, esses dois pontos são tão importantes e nos ajudam a vivermos cada vez mais perto do que é o caráter do Senhor na nossa vida. Vamos lá, o sol está chegando em mim aqui, então vou ter que terminar agora. Vamos lá para a lição de quinta-feira? A lição de quinta-feira tem o título de Quem é o meu próximo? E a gente tem algumas vezes essa pergunta sendo colocada ali, né? Lá em Lucas, no capítulo 10, um dos fariseus, uma das pessoas que estavam ali, vira para Jesus e pergunta, no verso 10 não, peraí, é Lucas 10 no verso 29. Ele então, querendo justificar-se, diz assim, disse a Jesus, tá bom, então quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? A Bíblia explica pra gente quem é o nosso próximo e Jesus deixa muito claro dizendo assim, olha, o próximo são todas as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, em todos os momentos que você olhar e entender que alguém está passando por algum momento de injustiça, se você como cristão se calar e deixar que essa injustiça aconteça, você está indo no caminho do próprio inimigo. Porque o chamado de Cristo é para que a gente mude esse nosso proceder buscando a Ele e fazendo com que outras pessoas também tenham uma vida melhor, mais baseada no amor, da forma como o Senhor planejou pra gente. E é assim que nós vamos viver em harmonia com o que Cristo fez aqui na Terra. Um dos textos me chamou a atenção no meio da lição da Escola Sabatina da quinta-feira, já está lá no penúltimo, antepenúltimo parágrafo, que fala assim, ó. Em contraste com Satanás, que desejava ter o poder e pretendia usurpar o trono de Deus, Jesus ele se humilha e se identifica com os que viviam debaixo do pecado, da injustiça e da opressão, sem contudo ser infectado pelo pecado. Ele venceu o inimigo e se entregou em amor para estabelecer a justiça, como aquele que é justo e justifica os crentes. Será que nós estamos exaltando a lei a qual Cristo engrandeceu na cruz, se não nos preocupamos com o que ele considerou os preceitos mais importantes da lei? A gente podia parar um pouquinho, né, e tentar entender um pouquinho sobre isso. E lembra que eu já falei sobre os preceitos mais importantes? Demonstrar amor e justiça às pessoas que estão próximas de nós. Algumas vezes são pessoas que não estão tão próximas, mas que nós deveríamos sim entender como nosso próximo, deveríamos sim buscar apoiar, ajudar. A gente tem visto em vários momentos no meio da nossa igreja pessoas que estão se levantando como missionários, pessoas que não estão se levantando como missionários como alguém que precisa de dinheiro e tal, mas como pessoas que estão indo além mar, para lá servirem como exemplo para esses próximos que estão distantes da gente, dedicando a vida, saúde, deixando negócios por aqui, deixando dinheiro por aqui, porque eles querem servir ao Senhor como missionários. Talvez nós devêssemos ter um pouquinho mais dessa visão de quem é o nosso próximo, de ajudar aquele oprimido, ajudar as pessoas que estão em necessidade, porque esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Último texto que eu vou ler com você está lá no finalzinho da lição de quinta-feira e a lição fala assim, ó. O Salmo 9, nos versos 8 e 9, diz assim, ó. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia.
Esse texto está falando exatamente que o Senhor é aquele alto refúgio para o oprimido. Prestou atenção? Oprimido. Refúgio nas horas de angústia, refúgio no momento que ele precisa de justiça, refúgio no momento quando ele tem fome. O Senhor ele liberta aqueles que são encarcerados, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o estrangeiro e também ampara o órfão e a viúva. Porém, ele transforma o caminho dos ímpios. Espero que para o bem. Porque esse é o chamado de Cristo, que nós aqui entendamos que nós precisamos mudar o nosso caminho, não julgar o próximo, não olhar para o próximo e dizer assim, ele está errado, ele está equivocado. Não, a Bíblia diz para a gente que nós deveríamos sim agir na direção de cuidar, de amparar e de trazer essa pessoa, o nosso próximo, para mais perto do Senhor, com justiça, com amor e com a lei dele sendo guardada. Eu preciso terminar a lição da escola sabatina, mas muitas coisas eu consegui aprender aqui e as principais delas são: os 2 mandamentos são muito importantes. Eles não anulam a lei do Senhor, mas eles nos ajudam a entender um pouquinho mais sobre o sonho de Deus para a nossa vida. Primeiro sonho dele, que nós estejamos adorando somente ao Deus verdadeiro. Lembra lá? Não terás outros deuses diante de mim, porque o Deus verdadeiro é o único que merece adoração. E o segundo motivo que eu aprendi, muito importante, é que Deus também se importa com a justiça quanto aos oprimidos. Eu e você deveríamos pensar um pouquinho mais sobre isso e tentar agir na nossa vida de acordo com o sonho dele. Deixa eu falar no finalzinho da lição para ver se você não se esquece, tá bom? Lição da escola gratuita, de forma oficial, sem precisar hackear, sem precisar pegar PDF, sem precisar, sei lá, quebrar alguma coisa. Simplesmente você baixa o aplicativo no seu celular, no seu tablet, chamado Lição da Escola Sabatina. E ali você vai ter a sua lição de forma gratuita. Você pode ler, pode anotar, pode rabiscar, pode colocar bloquinhos de anotação. Isso tudo muito legal no seu tablet, no seu celular, para você poder buscar ao Senhor onde quer que você esteja. Eu vou te contar um segredo. Hoje eu estava no médico para fazer um exame e eu li minha lição lá. Então, é muito simples. Enquanto eu aguardava alguns minutos ali para o médico me chamar, eu estava lendo minha lição da escola sabatina. E isso é muito legal, ter a minha lição, ter a minha Bíblia em todos os lugares. Por isso, busca o Senhor, seja justo, seja fiel, seja o amor que as pessoas precisam ver, ou seja amor ao próximo também. Vamos terminar com a oração? Deus querido, muito obrigado, porque o Senhor está aqui junto com a gente, nos abençoa, por favor, cuida da nossa vida, cuida do nosso coração, ajuda para que somente o Senhor seja o Deus verdadeiro, único, eficaz e que na nossa vida nós possamos ter uma transformação real e verdadeira, Pai. Nesse momento, por favor, abençoa a cada um que estudou a lição da escola sabatina, ajuda para que nossas famílias, nossos amigos também possam entender um pouquinho mais sobre a guarda da lei, sobre estar também na sua companhia e ajuda, Pai, para que durante os próximos momentos da vida dessa pessoa que está me assistindo, ela também possa ser abençoada, cuidada, abraçada pelo Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Fica com Deus. Tchau, tchau.